Hoje vamos desvendar o mistério do tanque de Betesda. Vamos conhecer o verdadeiro local onde os arqueólogos acreditam que aconteceu o milagre da cura do paralítico por Jesus. Vamos descobrir a origem do movimento das águas no tanque e falar de um dos versículos mais controversos da Bíblia. Vamos começar agora ouvindo estes versículos do Evangelho de João. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou: "Você quer ser curado?" O enfermo respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue o seu leito e ande." Imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. Este grande milagre aconteceu no tanque de Betesda, também conhecido como tanque das ovelhas, ao lado do portão das ovelhas. Ele tinha 110 metros de comprimento por 38 e de profundidade, pessoal, havia 27 metros. A capacidade total desta piscina era 120 mil metros cúbicos, sim, que ficava a poucos metros ao norte. E quem ouve esta teoria é outro arqueólogo, Sir Charles Warren. E realmente ele vai nesta área ao norte, a poucos metros de onde nós estamos, e começa escavações arqueológicas. E o que ele encontra é realmente extraordinário e nos traz luz sobre este texto bíblico. Charles Warren conseguiu comprovar que este realmente é o tanque de Betesda, o tanque das ovelhas. Betesda, ou como dizemos em hebraico, Beit Hesda, significa a casa da misericórdia. E esta área já era usada como reservatório de água muitos séculos antes de Jesus. Especialistas estimam que no século 8 a.C., esta área já funcionava como uma represa e um reservatório de água. Simples, mas funcionava. Depois ele foi melhorado e ampliado no período grego, quer dizer aí mais ou menos 2.200 anos atrás. E finalmente, quando chega o rei Herodes o Grande, constrói Betesda, que Jesus conheceu. A primeira coisa que vocês devem estar já notando é o tamanho deste tanque. A parede que está aqui bem embaixo de mim é 100% original. Ela tem mais de 2.000 anos. Ela estava desta maneira, mas melhor preservada, quando Jesus passou por aqui. Porém, a parede que está à minha frente e ao meu lado nem foram escavados ainda. O tanque era muito maior. Então imaginem que esta área aqui haviam muitas colunas e um telhado e as pessoas podiam ficar na sombra antes de entrarem nas águas. O que os arqueólogos descobriram é que isto aqui era uma barragem, uma separação que separava o tanque sul do tanque que ficava aqui ao outro lado. Ele está bem menos preservado, mas aqui ao lado há outro tanque de água, o tanque norte. E a piscina de Betesda tem todo este complexo como um só local. E agora neste desenho vocês podem ver os 5 pórticos.
1, 2, 3, 4 e o quinto no meio. Então, eu estou agora caminhando na área onde ficava o quinto pórtico. João esteve aqui, ele conhecia a arquitetura deste local, que conhecia a geografia desta área, até nos mínimos detalhes, para nos dizer que o tanque das ovelhas estava ao lado do portão das ovelhas, que é o que hoje em dia nós chamamos de o portão dos leões. E agora vamos tentar descobrir o que a arqueologia tem a nos dizer sobre o movimento das águas e os milagres que aconteciam aqui. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. E o próximo versículo é o versículo controverso. Em algumas Bíblias ele aparece normalmente, em outras ele está completamente omitido. Em outras, como na tradução que eu estou usando hoje, da Nova Almeida Atualizada, ele aparece entre parênteses, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a, e o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. E por que justamente este versículo é tão controverso? Porque ele aparece em algumas Bíblias e em outras não. Especialistas acreditam que este versículo não é parte da Bíblia original, que ele não estava no Evangelho escrito por João, e sim que ele foi acrescentado posteriormente. Um dos maiores indícios disso é que justamente nas cópias mais antigas já encontradas da Bíblia, como por exemplo o Codex Sinaiticus, que é também conhecido como a Bíblia do Sinai, é uma cópia do Evangelho de João do ano de 330 depois de Cristo, e nele estes versículos não aparecem. Então, se esse versículo não era parte da Bíblia original, como ela aparece em algumas Bíblias nos dias de hoje? Se acredita que esta parte era originalmente um comentário, talvez mesmo colocado à margem do texto, e o objetivo era para explicar o contexto histórico para quem estava lendo. Ele provavelmente era um comentário explicativo que foi colocado e depois, por algum motivo, incorporado ao texto. Este comentário ou este versículo não é sem fundamento. Bem pelo contrário, ele reflete uma crença da população de Jerusalém naquela época. Podemos ver também, por exemplo, no encontro de Jesus com aquele homem, um homem paralítico já há 38 anos esperando uma cura. E Jesus chega a ele, aqui ao lado do tanque de Betesda, e pergunta: "Tu queres ser curado?" E a resposta que aquele homem deveria ter dado é: "Sim, eu quero ser curado." Mas o que ele responde é: "Eu não tenho ninguém que me ponha nas águas quando as águas são agitadas." Quer dizer, nós vemos claramente como este homem acreditava que a cura dele viria do movimento das águas. E talvez também por isso, quando Jesus cura este homem, ele cura ele sem que um dedinho dele entre nas águas. Ele diz: "Pega, toma o teu leito e sai andando." Isso é muito importante porque ele estava dando uma lição para este homem e para todos os outros doentes que estavam aqui em volta, que a cura não vinha pela movimentação das águas, e sim que a cura pode vir somente de Deus. Bem diferente do que aconteceu no tanque de Siloé. Não muito longe daqui onde nós estamos fica outro tanque colossal que também foi encontrado em escavações arqueológicas, o tanque de Siloé. Lá Jesus cura o cego e lá ele sim diz para o cego lavar os seus olhos na água do tanque, mas lá não havia problema nenhum,
porque era muito claro para todos que estavam presenciando de onde vinha a cura. Aqui Jesus queria ensinar a eles que a água não tinha nenhuma relação com a cura, que a cura vinha somente de Deus. Então Jesus estava mudando a vida daquele homem, mas também dando uma lição aqui a todas as multidões. E provavelmente toda a questão dos anjos era uma superstição local, mas qual é a origem de tudo isso? Porque afinal de contas as pessoas que estavam aqui sim viam o movimento das águas. Chegam os arqueólogos. A primeira coisa que eles conseguiram desvendar são os 5 lados da piscina, os 5 pórticos. E justamente esta construção diferente explica também o movimento das águas. Haviam aqui 2 piscinas. Esta, a piscina sul, que nós estamos agora vendo ela do outro lado, e para o lado de lá ficava a piscina norte, que como podemos ver está bem menos escavada. A piscina sul ela era usada no dia a dia. Haviam períodos que provavelmente era usada para lavar animais, por exemplo, para lavar ovelhas antes de elas serem levadas ao templo para o sacrifício. A piscina norte era um reservatório extra, o que se chama otzer em hebraico. E como funcionava? A piscina aqui ela era usada e por isso ia ficando suja e o nível ia baixando, e quando o nível baixava suficientemente, eles abriam como se fosse uma comporta, uma barreira. Esta divisão que havia entre uma piscina e outra, na parte mais de baixo, havia uma comporta que podia ser aberta e fechada. E pela piscina norte ser um pouquinho mais alta, se essa comporta era aberta, a água fluía de um lado para o outro. E se alguém abrisse essa comporta, o que acontecia aqui na piscina sul? De repente, do nada, a água começava a girar e se movimentar e talvez até mesmo borbulhar. Repentinamente, de baixo para cima, as águas se moviam. Mas na realidade era nada mais, nada menos que a manutenção do dia a dia destas 2 piscinas. E isso explica arqueologicamente como havia movimento das águas. As escavações arqueológicas de Betesda são um triunfo arqueológico, uma prova da veracidade histórica dos eventos da Bíblia até os seus mínimos detalhes. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande abraço a todos e nos